E hoje nós temos diante de nós um texto extremamente impactante. Eu diria até que muitas vezes chocante. Nós fazemos a leitura desse texto e ficamos chocados com aquilo que nós lemos. É o texto que narra a história de um casal chamado Ananias e Safira. Então, antes de ler o texto, irmãos, eu gostaria só de relembrar um pouquinho do contexto que nós temos visto até aqui, qual é o momento onde essa história se encontra. E nós estamos numa sessão aqui do livro de Atos, onde Lucas, o autor deste livro, nos narra um pouquinho de como era a vida comunitária desta igreja, que é uma igreja recém-nascida. Ela começa lá em Atos 2 e que está agora em um momento de franco crescimento. Há pouco tempo, a igreja não passava de um pouco mais de uma centena de discípulos. E ao passar de alguns dias, alguns meses, nós já temos aqui uma igreja com milhares de pessoas. O texto em Atos 4 nos diz que já havia mais de 5.000 homens fazendo parte da igreja cristã. Essas pessoas que foram trazidas até a mensagem do Evangelho por meio das pregações apostólicas, especialmente as pregações de Pedro, que nós já analisamos, as duas primeiras pregações. Então, na semana passada, dentro desse contexto de observar um pouco a vida comunitária dessa igreja e aprender com isso, eu trouxe o texto de Atos 4, versos 32 a 37, onde eu apresentei aquilo que eu chamei de o comunismo cristão. Muito diferente daquela ideologia que hoje é propagada, que hoje nós conhecemos como comunismo. O comunismo cristão nada mais é do que coisas que a igreja desfrutava em comum. A palavra comunismo vem disso, do latim communis, que significa comum, aquilo que é comum aos outros. E nós vimos que aquilo que era comum a esta igreja era uma doutrina, existia uma doutrina em comum. Era a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica, o testemunho destes homens acerca do Jesus, o Cristo, o Messias que veio ao mundo, que morreu, mas que ressuscitou. Essa era a doutrina que mantinha eles unidos ali. E dentro desta doutrina, uma doutrina, ela normalmente molda as nossas mentes, a doutrina serve para isso, o ensino que molda a nossa forma de pensar. Nós vimos também que essa igreja tinha uma cosmovisão em comum, eles observavam o mundo e reagiam às necessidades de uma mesma maneira, de maneira comum. Todos respondiam às circunstâncias da mesma forma. Nós vimos isso por meio da disposição dessa igreja em socorrer irmãos em necessidade. Todos eles partiam para a ajuda daqueles que precisavam da ajuda. E aí então nós vimos que por conta de uma doutrina em comum, uma cosmovisão em comum, eles tinham propósitos em comum. E esse propósito era a pregação de uma mesma mensagem e o serviço uns aos outros. E aí então o capítulo 4 ele encerra com um exemplo prático desta generosidade, desta cosmovisão em comum, destes propósitos em comum, que é dado por Lucas na pessoa de Barnabé. Então é dito ali nos versos 36 e 37, você pode acompanhar comigo ali do capítulo 4, onde ele encerra esse capítulo dizendo: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse exemplo positivo de um homem que vai se tornar um grande líder dentro dessa igreja em Atos, ele serve aqui para dar um exemplo prático dessa disposição generosa em ajudar e também serve para trazer um contraste entre aquilo que abre o capítulo 5 agora, um contraste entre a história que nós veremos aqui deste casal, chamado Ananias e Safira. Então é esse texto que nós vamos ler agora, Atos 5, dos versos 1 a 11. Então acompanhe comigo a leitura do texto e depois mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos analisar todo ele. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo?
Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Irmãos, não há uma única vez que eu leio esse texto e não fico impactado por ele. É algo realmente impactante. Muitas vezes até assustador. E este é um texto que tem muito a nos ensinar aqui. Um texto riquíssimo em lições e também em detalhes que precisam ser analisados de maneira cuidadosa. E por isso, irmãos, eu vou fugir um pouquinho do estilo normal das exposições aqui na igreja, de 3 pontos. Hoje nós vamos analisar todo o texto, versículo a versículo. E aí, depois disso, eu quero extrair com vocês algumas lições práticas daquilo que nós podemos aprender por meio desse relato. Este, eu diria, é o único caso biblicamente registrado de alguém literalmente caindo no Espírito. E talvez nem todos aqui saibam, muitos jovens aqui nasceram já no contexto de uma igreja reformada, que não tem certas doutrinas e práticas de igrejas carismáticas. Mas a ideia de cair no espírito, de acordo com igrejas carismáticas, é quando um pastor ele impõe a sua mão sobre alguém e aquela pessoa cai no chão, em uma espécie de êxtase religioso. Supostamente, aquela pessoa estaria sob poder do Espírito Santo. Muitas pessoas alegam sentir uma energia, uma força, que leva elas a cair para trás, cair ao chão. Você vê isso muito comumente em ministérios bastante conhecidos, como o famoso pregador internacional, Benny Hinn, onde com um mero movimento, o passar do seu paletó, centenas de pessoas caem ao chão. Qual o problema disso, irmãos? Não há nenhuma base bíblica para esse conceito. Não há nenhum texto que nos ensine ou que nos instrua a fazer tal coisa. O único lugar onde nós vemos alguém caindo no Espírito é o texto de hoje. Onde alguém literalmente caiu no Espírito. Só que esse tipo de cair no Espírito ninguém quer. Ninguém quer ter essa experiência. E é isso que nós vamos aprender um pouco hoje aqui. Sobre essa história real, irmãos. Sempre é bom dizer. Uma história real de 2 pessoas que existiram na história, no tempo, que viveram no período apostólico, que viram tudo aquilo que era produzido por meio dos apóstolos, viram os milagres. Ananias e Safira realmente existiram. E Deus registrou a história para que nós aprendêssemos com ela. Então eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, porque agora nós vamos olhar o texto de maneira cuidadosa, versículo a versículo, e vamos aprender aquilo que ele nos ensina aqui. Começando pelos versos 1 e 2. O texto diz que, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então você percebe aqui no início do capítulo 5 que ele abre
com o termo entretanto. Isso é uma conjunção, ele está unindo o texto anterior com esse. Então a gente não pode excluir o exemplo de Barnabé que foi dado, da generosidade daquele homem que entregou o valor das suas propriedades para que fosse distribuído entre aqueles que necessitavam. Agora, Lucas está deixando bem claro, estou fazendo um contraste aqui. Entretanto, ao contrário do que fez Barnabé, nós temos aqui uma nova história. Então nós temos um exemplo positivo que Lucas nos deu, e agora ele apresenta um exemplo negativo. Então, depois de dar o exemplo de Barnabé, Lucas conta sobre este casal chamado Ananias e Safira. E é dito aqui que eles fizeram algo que a igreja toda, unanimemente, estava fazendo naquele momento, que era se desfazer das suas posses para abençoar os seus irmãos que passavam por necessidade. Você repara que isso não foi uma instrução apostólica, não era um mandamento, eles não foram obrigados a fazer isso. Eles generosamente decidiram doar os seus próprios bens em favor daqueles que precisavam naquele momento. Nós já estudamos sobre o contexto disso. Por que haviam irmãos em necessidade ali. Então eu não vou retomar isso aqui. Tem as pregações, se vocês quiserem, podem retomar lá. Mas eles venderam aqui parte da sua propriedade. Eles venderam. O texto diz, Ananias e Safira fizeram aquilo que eles estavam fazendo. Venderam os seus bens, mas eles mantiveram parte do valor com eles. E Lucas nos diz que isso foi feito de comum acordo. Ou seja, ambos sabiam. Eles estavam cientes disso. E até aqui nós poderíamos dizer que não há problema em fazer isso. A propriedade era deles. Eles tinham total liberdade de fazer o que eles quisessem com esse valor. Eles poderiam, inclusive, não vender essa propriedade e permanecer em posse do terreno, da casa, seja o que for ela. Eles não foram, em momento algum, obrigados a fazer isso. Porém, existe uma intenção por trás, neste manter parte do valor consigo. Lucas ressalta isso. Ele diz que eles resolveram vender a propriedade retendo parte do valor. E aqui o termo, irmãos, no original, no grego, para reter, é uma palavrinha que poderia ser facilmente traduzido por furtar, por defraudar, ou por sonegar. É uma palavra com um contexto negativo. Lucas ele escolhe essa palavra para demonstrar para nós, os seus leitores, de que a intenção de Ananias e Safira em reter o valor era uma intenção má, era uma intenção pecaminosa. E aí o restante do valor, Lucas diz que eles levaram até os apóstolos. Os apóstolos que eram os encarregados em administrar esse fundo e distribuir os recursos entre os irmãos de acordo com a necessidade. Ananias e Safira, eles acharam que seria possível esconder aquilo que eles fizeram. Eles acharam que era possível esconder a sua motivação por trás, as suas intenções ao fazer isso. Algo que, é sempre bom dizer, inegavelmente era generoso da parte deles, de entregar parte do valor. Isso é um ato de generosidade. Eles venderam, pegaram a parte do valor, guardaram para si, mas o restante eles deram. Eles foram lá e ofertaram na vida daquelas pessoas que precisavam. Mas a motivação no reter parte, sem informar isso, era uma motivação pecaminosa. E eles achavam que conseguiriam esconder isso, mas não foi o que aconteceu. É o que diz os versos 13 e 4. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. E aqui o que chama a atenção é que Pedro ele vai direto ao assunto. Ele não faz nenhuma introdução,
Ele não faz nenhum outro tipo de conversa preliminar. Pedro já estava ciente de tudo. Pedro já sabia tudo o que havia acontecido. E aí, sobre isso, sobre essa ciência de Pedro, sobre as motivações, sobre como Pedro sabia o que estava acontecendo, nós poderíamos aqui cogitar a possibilidade que talvez alguém houvesse descoberto o valor da venda e aí informou os apóstolos sobre isso. Pode ser que tenha acontecido. A gente não pode descartar essa hipótese. Porém, o mais provável aqui seja que Pedro recebeu essa informação de maneira sobrenatural. E aí nós temos que lembrar que aos apóstolos foram dados dons especiais. Muitos desses que os capacitavam a fazer coisas sobrenaturais, coisas milagrosas. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para ser uma extensão do ministério de Jesus, ao ponto de que eles operavam milagres, sinais, de maneira semelhante àquela que Jesus fez aqui enquanto esteve entre nós. Então o fato é que Pedro ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Muito semelhante a outros episódios onde Cristo, nós vemos nos evangelhos, Jesus demonstrava conhecer as intenções das pessoas. Jesus demonstrou várias vezes conhecer o coração daqueles com o qual ele conversava, debatia muitas vezes. Pedro ele age como um legítimo profeta de Deus. E aí ele faz aqui, nesses versos 3 a 4, aí você pode acompanhar algumas perguntas para Ananias. A primeira pergunta que ele faz é: por que, Ananias, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então aqui a gente já teria uma lição. Isso mostra que realmente existe uma batalha no mundo espiritual. Uma batalha do qual o crente precisa estar atento. Satanás ele está agindo ativamente para destruir o povo de Deus. Mas nós somos responsáveis quando nós não resistimos e deixamos que ele nos influencie. É isso que Pedro está dizendo. Por que você permitiu que Satanás o influenciasse? E aí depois ele diz: por que você mentiu para o Espírito Santo? E isso aqui também é um contraste em relação às marcas que nós vemos na verdadeira igreja, né? Nós temos visto até aqui. A principal marca dessa igreja, nós lemos em Atos 4:31, é que todos estavam cheios do Espírito. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Mas agora nós temos um homem que mente para esse mesmo Espírito que enchia a todos. Outra coisa que nós podemos notar aqui é que a mentira foi feita contra os apóstolos. Ananias mentiu aos apóstolos. E aí Deus vem na sua palavra e iguala esse mentir aos apóstolos ao mentir ao Espírito Santo. Por quê? Porque os apóstolos estavam cheios do Espírito. Os apóstolos estavam cheios do Senhor, dotados com dons espirituais. Depois ainda nós veremos que mentir para o Espírito também é mentir contra Deus. Também há essa igualdade no texto. É uma declaração que iguala o Espírito Santo a Deus. Nós usamos muito isso na doutrina da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, para mostrar que o Espírito é Deus, a divindade do Espírito. Depois a terceira pergunta é: por que vocês retiveram parte do valor? Que é a última pergunta do verso 3. E reter aqui, mais uma vez, é negativo. A pergunta direta de Pedro é: por que vocês roubaram parte do dinheiro? Por que vocês esconderam isso? Por que vocês reteram, defraudaram para usar para os seus prazeres pessoais? Depois, a quarta pergunta do início do verso 4, por que vocês fizeram isso, já que nem precisariam ter vendido a propriedade? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Pedro está dizendo: por quê? Vocês não precisariam ter vendido se vocês queriam o dinheiro. Por que vocês fizeram isso? A propriedade era de vocês. Vocês poderiam fazer o que quisessem com ela. Vocês não precisariam nem vender ela. A quinta pergunta: depois da venda, o dinheiro, já que vocês decidiram vender,
depois disso? O dinheiro não era de vocês? O que levou vocês a cometer algo como isso? Se vocês quisessem desfrutar de parte do valor, tudo o que vocês precisariam fazer é honestamente dizer isso, porque não teria nada de errado. Ananias e Safira poderiam ter chegado lá, os apóstolos, nós vendemos por 100 dinheiro, não sabia qual era a moeda, 100 dinheiros, nós vamos doar 20 e vamos ficar com 80. Os apóstolos provavelmente diriam, muito obrigado, Deus abençoe. Recebemos essa oferta generosa. É isso que Pedro está dizendo. O que levou vocês a prometer algo e esconder as suas reais motivações? Por que vocês querem passar uma imagem de pessoas extremamente generosas? E aí vem a sexta pergunta: o que se passava no seu coração? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? É quase que Pedro está dizendo: que loucura foi essa, Ananias? Que loucura é essa? Vocês deliberadamente estão pecando contra Deus. Vocês estão pecando contra o seu povo. Seria tão fácil evitar essa situação que nós estamos aqui enfrentando. Seria tão fácil. Bastava serem verdadeiros com isso. Vocês cometeram um pecado que poderia ser facilmente evitado. E o pior, vocês fizeram isso de maneira propositada, em conluio um com o outro. Onde vocês estavam com a cabeça quando fizeram isso? Essa é a pergunta de Pedro. E aí vem o veredito. Vocês não mentiram apenas contra nós, mas mentiram para Deus. Esse é o veredito. E a consequência imediata do veredito de Pedro está no final do verso 4. No versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam o que havia acontecido. Irmãos, eu acho até graça, às vezes, quando eu leio em comentários bíblicos, onde os comentaristas tentam explicar de maneira médica o que havia acontecido. Né? Tentam trazer explicações. Não, mas olha só, Ananias estava num profundo estresse ali por causa do interrogatório, sabendo a sua culpa, ele teve um infarto fulminante no miocárdio, coisa que é comum tantos por cento das pessoas. Senhor, a verdade sobre isso é uma só. Pedro aqui, ele atua como uma espécie de anjo vingador do Senhor. O que nós temos aqui nada mais é do que o juízo divino sobre o pecado do homem. Deus apagou a vida de Ananias. Deus apagou a vida daquele homem. E isso foi tão impactante, foi algo tão sobrenatural, inexplicável, que as reações das pessoas mostram isso. O texto diz que sobreveio grande temor a todos. Deveria vir até hoje em nós ao ler isso. O que me causa ao ler esse texto é temor. Temor. Deus veio e tirou a vida daquele homem. E aí o verso 6 diz que, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando para fora, sepultaram. Tão incomum quanto a morte de Ananias foi o seu sepultamento. Não houve cerimônia, não houve luto, não haviam familiares presentes, nem mesmo a esposa soube da sua morte. Eles sepultaram imediatamente. Levaram para fora e sepultaram. E aí o verso 7 diz que quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. E aqui nós não sabemos, não temos como dizer se foram 3 horas da morte ou 3 horas do sepultamento. Mas o fato é que os eventos estão diretamente ligados. Ele morreu e foi sepultado.
Ninguém chorou por aquilo, ninguém ficou lá lamentando. Não, ele morreu, levaram para fora e enterraram. E aí diz que 3 horas depois, não sabemos se da morte ou do sepultamento, entra então a esposa. E antes da conversa que ela terá com Pedro, Safira não sabia exatamente nada do que havia acontecido. Ela não tinha conhecimento do que tinha ocorrido com o seu marido. E aí, no verso 8, Pedro entra novamente em cena. E dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por este valor. Pedro não fala nada de Ananias e vai direto ao ponto. A pergunta é feita para se comprovar que ela estava participando daquela fraude, de que ela não era inocente ali, que não foi algo só do seu marido. Pedro deu aqui também uma grande oportunidade para Safira se arrepender. Ela poderia ali ter dito: que loucura nós fizemos. Perdoa, eu não sei o que meu marido falou, mas eu quero confessar que nós estamos fazendo um acordo e expor toda a situação. Mas não. Ela não reconhece o seu erro. Ela não se arrepende dele. E aí então a resposta mostra que ela era tão culpada como seu esposo. Então vem os versos 9 a 11. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Essa é a reação aqui, irmãos, de todo aquele que toma conhecimento disso. Quando nós tomamos conhecimento disso e nós cremos que essa é uma história verdadeira, não é uma história inventada, não é uma ficção, a reação que nós devemos ter é essa: temor. Grande temor. Então Pedro lhe pergunta a ela o que levou a eles cometer esse ato de insanidade. E logo depois disso vem o aviso devastador de que aqueles jovens que sepultaram o marido dela estavam ali prontos para levá-la para o mesmo lugar. O texto diz que no mesmo instante que Pedro termina de falar, Safira cai morta aos pés de Pedro. E esse duplo castigo de Deus sobre o pecado deste casal afetou profundamente a igreja daqueles dias. Profundamente. Porque é dito: sobreveio grande temor sobre toda a igreja. Então este é, irmãos, sem dúvidas, um texto extremamente impactante do livro de Atos dos Apóstolos. Olha, eu diria que é muito difícil você encontrar algum pregador escolhendo esse texto para trazer para a igreja. É muito difícil você encontrar alguém querendo pregar isso aqui. Porque é um texto extremamente duro, pesado. Mas existem muitas lições aqui. Lições extremamente proveitosas que nós podemos extrair de um texto tão impactante. E é por isso que eu não quis trazer aqui 3 pontos, porque eu acho que limitaria muito a riqueza do que nós temos aqui diante de nós. Eu creio que haveriam ainda outras lições, além das que eu vou trazer. Mas eu quero, e é o meu desejo, e é o que eu espero, é que nós possamos ser edificados por meio destas. Eu quero extrair do próprio texto que nós acabamos de ler. Algumas lições práticas. A primeira: reparem a importância que nós devemos dar para a verdade. Olha como a verdade ela é importante para Deus. Se tem uma coisa que não pode faltar na comunidade cristã, é a verdade. Nós, cristãos, somos discípulos de quem? Jesus.
Jesus ele se apresenta como o quê? O caminho e a verdade e a vida. Ele diz que Jesus é a verdade. E aí reparem o que Pedro diz no verso 3 ali para Ananias. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Você tem aqui nas palavras de Pedro o reflexo daquilo que ele aprendeu com Jesus. Jesus ensinou lá em João 8,44 para os seus discípulos que Satanás é mentiroso. Que Satanás é o pai da mentira. Então, ao mentir, Ananias estava refletindo e agindo sobre a influência daquele que é a mentira. Ananias não estava refletindo aquele que ele dizia seguir Jesus. Ele não estava refletindo Jesus. Pelo contrário, ele estava refletindo o pai da mentira. Toda vez, irmãos, que alguém diz algo que não é verdadeiro, e aqui nós vamos incluir aquele que omite a verdade com meias verdades. Já viram isso? A pessoa, para não dizer uma mentira, ela simplesmente omite a verdade. Ela conta só uma história parcial. De acordo com o texto, isso é mentira. É mentira. Isso também é agir sob influência de Satanás. A omissão da verdade é tão pecaminosa quanto a própria mentira. E quando alguém faz isso, essa pessoa está refletindo a imagem daquele que é o pai da mentira. Por isso que, como cristãos, o nosso cuidado com aquilo que nós falamos deve ser redobrado. Nós devemos ter muito cuidado com repassar alguma informação. Porque no conteúdo do que eu falo, na maneira do que eu falo, eu vou estar inevitavelmente refletindo a glória daquele que é a verdade ou daquele que é o pai da mentira. A minha vida, na maneira como eu falo, nas coisas que eu digo, refletirão a glória de um dos dois. Aquele que é a verdade ou aquele que é o pai da mentira. Então, se você não tem certeza de algo, se você recebeu alguma informação de segunda mão, ou seja, não de alguém que testemunhou alguma coisa, sabe que a gente recebe no telefone sem fio? Um conta para o outro que viu não sei quem, que não sei aonde, e aquilo vai passando, e aí você não tem certeza daquilo. Se isso acontece com você, ao invés de passar adiante, prefira sempre o silêncio. Olha, eu não tenho certeza do que aconteceu. Eu não posso contar isso sem saber se isso de fato ocorreu. É muito melhor permanecermos com a boca fechada do que sermos instrumentos de Satanás no mundo. Instrumentos de propagação da mentira. Se você é alguém que se chama por cristão, você precisa ser um promotor da verdade. Você deve lutar pela verdade. Você deve ser sempre verdadeiro, não importa o custo. Se a verdade for admitir o meu erro, e isso vai me trazer consequências, faça isso. Pegue as consequências para si. Mas seja verdadeiro. Porque do contrário, se nós cristãos não lutamos pela verdade, nós não manchamos apenas a nossa reputação. Nós manchamos o nome daquele que nós carregamos, o nome de Cristo. E aí as pessoas, quando sabem que aquele mentiroso se diz cristão, eles vão apontar para quem? Eu não quero ser como ele. Se isso é ser cristão, eu não quero. Eu não vou na igreja que ele vai, porque olha só o tipo de conduta. E olha, irmãos, uma única mentira é capaz de destruir uma reputação construída por anos promovendo a verdade. Você pode ter ficado um longo tempo falando só de coisas verdadeiras e todo mundo confiar em você. O dia que você disser uma mentira, tudo isso vem abaixo.
E aí você vai ter um trabalho de anos para reconstruir aquilo. Como cristãos, nós temos que levar a verdade muito a sério. Muito a sério. E nós vivemos tempos, irmãos, que como é fácil propagar uma mentira. Como é fácil repassar informações fraudadas, deturpadas. Como é fácil, irmãos. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Segunda lição que eu gostaria de extrair aqui do texto é os perigos de uma mente dividida. Você percebe no texto que havia ali um ato de generosidade. Havia ali uma coisa sincera, no sentido de ajudar os que precisavam. Ananias e Safira não precisavam vender a sua propriedade. Pedro deixa muito claro, vocês sabiam disso, vocês não precisavam ter feito isso. Vocês não precisavam compartilhar este valor com ninguém. Mas Ananias e Safira estavam, em certa medida, unidos a esse espírito de solidariedade daquele dia. A ajudar irmãos em necessidade. Eles estavam ali, unidos nisso. Porém, essa mente aparentemente generosa, sensível para com as necessidades dos outros, ela estava dividida. Dividida com o quê? Com amor ao dinheiro. Dividida com o orgulho de ter a sua reputação elevada. Olha como são generosos, eles deram tudo. Eles não queriam que o exemplo deles fosse compartilhado como alguém que doou só uma parte. Eles queriam que a história que prosseguisse era a história de que eles venderam e deram tudo. Orgulho, irmãos. Orgulho. Amor à riqueza. Eles desejavam ser reconhecidos pela generosidade. Queriam receber os louvores do seu ato bondoso. Ao mesmo tempo que eles queriam conservar o seu maior tesouro em suas mãos, o dinheiro. E aí isso nos faz lembrar daquela que é a parábola mais conhecida de Jesus, a parábola do semeador. Onde lá Jesus comparou algumas pessoas, ele encaixa todo tipo de pessoa em solos, né? Em tipos de solo, onde a semente do evangelho é plantada em cada um desses solos. E ele comparou que algumas pessoas são como um solo espinhoso. Ele diz lá em Mateus 13:22, que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Jesus está dizendo que essa pessoa é aquela que ouve a semente do evangelho do reino, mas nunca permite que Cristo reine no seu coração. É uma pessoa que tem muitos compromissos. É uma pessoa que não tem tempo para se comprometer com o discipulado, com o relacionamento com Cristo. E aí, por conta disso, ela não amadurece, ela não produz frutos. E quando Jesus fala sobre essa natureza dos espinhos, né? Ele diz, olha, esses espinhos são, na verdade, as preocupações deste mundo e o amor à riqueza. Eu creio que elas nunca foram tão claras quanto para nós nos nossos dias. Não precisa nem explicar o que é isso. Nós sabemos o que é. Nós sabemos o que são as preocupações deste mundo. Nós sabemos o que significa amar a riqueza. E essas duas coisas, irmãos, elas têm o poder de destruir a vida espiritual de qualquer pessoa. É isso que Jesus diz. Isso exerce fascínio, exerce um poder sobre nós de tal forma que ela sufoca a mensagem da cruz. E eu diria que esse solo pode muito bem representar aqui o coração de Ananias e Safira. Um coração tomado pelos negócios dessa vida. Com tantas preocupações sobre as coisas do mundo que eles não raciocinaram. Porque é isso que Pedro transparece nos seus questionamentos. Que loucura é essa? Vocês não pensaram no que vocês estavam fazendo? E é isso que o pecado faz conosco. Ele nos impede de raciocinar.
A necessidade da aprovação, o amor ao dinheiro fez com que eles não pensassem direito, que eles cometessem uma loucura. Então, valorizar essas coisas, o dinheiro, valorizar a própria reputação, acima da santidade, acima de glorificar a Deus com as nossas vidas, são sempre caminhos de morte. Jamais acaba bem. E existe um perigo real aqui. Nós precisamos estar cientes desse perigo. Uma mente dividida, uma mente que facilmente pode ser dominada por Satanás, que ama as coisas do mundo, ela pode ser também coberta por uma capa de santidade. Uma mente dividida pode ser coberta por uma capa de piedade, por uma capa de generosidade. Só que quando essa capa é descoberta por Deus, a única coisa que sobra é a morte. Isso é muito perigoso. E essa é uma lição que nós temos que extrair daqui. A terceira lição vem diretamente ao encontro com o que eu acabei de falar. Que a incredulidade pode ser disfarçada com piedade. Irmão, se tem algo que me aterroriza é isso. Saber que a incredulidade, ela pode muito bem ser e estar disfarçada de piedade. Vestir uma roupa religiosa. E eu diria que talvez não há perigo maior do que esse. Quando nós nos contentamos em realizar atos de bondade, ou mantermos práticas religiosas em nossas vidas, mas internamente ter um coração dominado pela incredulidade, um coração que não ama o Senhor e que não possui nenhum desejo de viver de acordo com a sua palavra. A pessoa se contenta em estar na igreja, em ouvir uma pregação, tem ritos religiosos na sua vida, procura fazer caridade, ajudar. Mas essa religiosidade nunca atinge o coração, nunca toma conta da vida por inteiro. É só externo, porque dentro do coração ela ama a tudo, menos o Senhor, menos a palavra. É o crente do final de semana, é o crente que divide a sua vida em coisas que são santas e profanas. E aí o Senhor nunca reina, nunca é dono de tudo. Atos de bondade, atos de generosidade não salvam. Religiosidade não salva. O que salva é a graça de Deus em Cristo. Uma graça que nos alcança somente pela fé e que nos conduz a uma vida que é nova, que é santa, uma vida inteira, que nos leva a amar a verdade e rejeitar a mentira. O coração incrédulo, o coração onde a incredulidade não reina, jamais faria o que eles fizeram. Esconder uma verdade tão simples, em prol de coisas tão fúteis. Quarta lição. E essa lição vem em forma de pergunta, irmãos. E talvez aqui seja aquela lição mais séria de todos. Aquela que você mais deve prestar. Você pode esquecer tudo que eu falei até agora. Mas preste atenção aqui. O Deus que adoramos é o Deus bíblico? Essa é a lição em forma de pergunta. Eu quero que você se questione. O Deus que você adora é o Deus bíblico? Será que eu creio realmente no Deus da Bíblia? Eu creio nesse Deus que se revela como um Pai amável, mas que é também um juiz severo e implacável? Eu creio em um Deus que é infinitamente santo e que por isso exige ser adorado como tal? E por que essa pergunta é importante, irmãos? Porque parece que muitos cristãos perderam a correta percepção de Deus. O cristianismo moderno frequentemente vai apresentar um Deus que tem uma limitação na sua perfeição.
Um Deus que tolera ou que faz pouco caso com o pecado. Alguém que fecha os olhos para a nossa maldade. De tal forma que uma mentirinha de vez em quando não tem problema. Não, Deus perdoa. Um ato de rebeldia, de desobediência, é facilmente tolerado por um Deus que é só amor e misericórdia. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justo juiz. O que você pensa sobre Deus quando você lê um texto como esse que nós lemos hoje? O que você pensa sobre Deus quando você lê aquele Deus apresentado no livro de Moisés, Números 25:4, onde é dito que o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. O que você pensa desse Deus quando lê isso? Reúna os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor. Um Deus que arde em ira. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Talvez não seja o Deus de muitos evangélicos, mas é o Deus da Bíblia. O contexto, irmão, só para não ficar jogado no ar de Números 25, é que Deus retirou o povo da escravidão do Egito e deu uma ordem direta àqueles homens. E eles descumpriram essa ordem. A ordem era não se misturar, não ter casamento com pessoas de outros povos, porque assim eles cairiam em idolatria. E aí o texto de Números 25 diz que muitos homens estavam se prostituindo com mulheres moabitas. E aí Deus diz: enforque esses homens ao ar livre, para que se aplaque a minha ira. Essa é a consequência da ação de Deus. Lidar com a rebelião daqueles homens. E aí quando nós lemos isso, irmãos, lemos o texto de hoje, lemos Números, será que a Bíblia parece defender a ideia de um Deus que é conivente ou que fecha os olhos aos pecados do seu povo? Será que esse é o Deus da Bíblia? Ele tanto não fecha os olhos para o nosso pecado, irmãos, que ele puniu o pecado no seu próprio Filho. Deus matou Cristo por causa do pecado do seu povo. Essas visões de um Deus tolerante e faz pouco caso com o pecado, o Deus que conhece o meu coração, o Deus que certamente vai me perdoar por conta desse pecado que eu mantenho aqui comigo, o Deus bonzinho que mora lá no céu, que só faz coisas boas. Esse é um Deus falso, irmão. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um Deus que existe só na mente de pessoas que não conhecem as Escrituras. Pensar de maneira rasa sobre Deus, sobre a sua justiça, sobre a sua ira santa contra o pecado, só nos leva a perder de vista e perder a noção da seriedade que o pecado é. E o pecado é banalizado. Textos como esse de Atos servem para nos lembrar que o pecado é coisa séria. Que pecadores diante da presença santa de Deus são consumidos. É a reação santa de Deus contra o mal. Textos como esse nos faz lembrar que todo pecado é um ato de traição contra a autoridade soberana deste mundo. Então, quando nós pensamos, e talvez você pense assim, que uma pequena mentira não merece a ira de Deus. Que Deus, ao matar um casal, está sendo muito exagerado. Pensar assim, irmãos, só mostra que você ainda não entendeu o que é a santidade de Deus. Que você não entendeu ainda a gravidade do pecado. Ai, nossa, mas como Deus foi exigente.
Sabe qual é o fato mais incrível no texto de hoje? Sabe o que deveria mais chamar a nossa atenção aqui nessa manhã? Não é o fato de Deus ter matado Ananias e Safira, mas como que Deus ainda não executou a sua justiça sobre nós. Isso deveria nos deixar chocados. Por quê? Porque eu sou pior que Ananias e Safira. Meu pecado é pior que o deles. Senhor, como o Senhor não fez comigo ainda assim? Isso nos leva à próxima aplicação. O temor que nós devemos ter de Deus. O crente muitas vezes esquece disso. Mas o Deus da Bíblia é um Deus temível. Temível. Nós falamos direto, nós cantamos, nós lemos os Salmos, nós lemos Provérbios, o temor do Senhor. Nosso Senhor é um Deus temível. Conhecer o Senhor, saber os seus atributos, saber a sua santidade, saber sobre a sua soberania, e a soberania de Deus está nesse texto aqui de maneira clara. Soberano sobre a vida daquele casal. Soberano sobre os dias deles. Deus foi lá e tomou a vida deles. Soberano, isso é ser soberano. Controle sobre tudo e todos. Esse é o Deus da Bíblia. Saber disso, saber aquilo que Deus condena, aquilo que Deus aprova, deveria ser uma obsessão para mim, conhecendo esse Deus. Se Deus é um Deus temível, eu preciso ser cuidadoso com a minha vida. Eu preciso cuidar da minha conduta, eu tenho que conhecê-lo mais, eu tenho que saber aquilo que ele aprova e o que não aprova. Porque toda vez que alguém tenta suavizar ou raciocinar, tentar achar uma justificativa para o seu próprio pecado, eu diria, lembre-se dessa história. Deus é um Pai bondoso. É claro que Ele é. Ele deu o seu Filho por nós. Mas Ele também é um juiz implacável que sempre pune o pecado. O pecado é sempre punido, irmãos. Se não for em nós, como Ananias e Safira, é no Filho. Se Ele não pune nós, é porque nós estamos ligados ao Filho que foi punido. A punição ocorreu. Ele perdoa, mas só quando há verdadeiro arrependimento. Só quando nós corremos a Cristo, desesperados. Talvez seja isso que esse texto deveria nos fazer, ficar desesperados e fazer correr a Cristo. Qual é a solução então, pastor? É Cristo. Corra até Ele. Corra desesperadamente até Ele, como se não tivesse mais tempo. Como se você estivesse nas últimas palavras de Pedro. Corra a Cristo, porque o pecado será punido. Ele será. A boa notícia é que nós sabemos que Cristo carregou essa punição. E nós podemos ir a Ele e ter o nosso pecado perdoado. O texto de Atos nos ensina que há, sem dúvida, uma recompensa maravilhosa para os que são fiéis, como o caso de Barnabé. Por outro lado, nós temos que saber, há igualmente uma punição severa para aqueles que não são, como Ananias e Safira. O que nos leva à última lição aqui. Como cristãos, nós temos o dever de conservar um elevado padrão de obediência e santidade. Como cristãos, nós temos o dever de conservar um elevado padrão de obediência e santidade. Irmãos, o cristão ele é convocado a ser diferente do mundo. Jesus disse, vocês são o sal e a luz dessa terra. Vocês são completamente diferentes de pessoas incrédulas. Vocês têm que se separar da imoralidade, da corrupção. Vocês não podem tolerar a impiedade no seu meio. Vocês não podem ser gananciosos. Vocês não podem fingir piedade. Vocês não devem buscar os seus próprios interesses. Vocês precisam promover a verdade e rejeitar a mentira.
Sim, deve ser o verdadeiro cristão. Esse cristão é aquele que vai fazer diferença no mundo. É aquele que entende o seu chamado. Aquele que olha para o mundo dentro de uma perspectiva correta daquilo que tem valor eterno e aquilo que não tem. Ananias e Safira não tiveram. Eles olharam para os tesouros dessa terra como se fossem as coisas mais preciosas que eles tinham. Ao invés de trocar tudo aquilo por tesouros que jamais perdem o seu valor. O cristão, ele precisa ter um padrão elevado. Ele precisa ser santo. Ele foi convocado por Deus a isso. E isso é um caminho inevitável. Sabe por quê? Porque o cristão recebe o Espírito. Ele recebe o Espírito Santo de Deus. Deus passa a habitar no verdadeiro cristão. E o Espírito convence acerca do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito vem e convence sobre o conteúdo da Escritura, de tal forma que eu leio para isso aqui, e em momento algum eu duvido dessa história. Isso é porque eu tenho muita fé? Não, porque o Espírito Santo está me convencendo disso. Se você questiona isso, ore a Deus. Peça. Senhor, me concede esse Espírito que eles tanto falam. Senhor, eu quero. Eu fiquei com medo do que foi dito aqui. Então, Senhor, me resgata. Me faz crer também. O Espírito habita no cristão. Ele passa a crer neste Deus que se revela na Bíblia como um Deus amável, mas como justo juiz. E isso, consequentemente, nos conduz a um temor santo. A um temor santo que nos leva a obedecer. Nos leva a uma vida nova. Talvez a pergunta final que muitos aqui queiram saber é: será que algo assim poderia ainda acontecer novamente nos nossos dias? Será que nós poderíamos ter mais um caso de Ananias e Safira hoje, aqui mesmo na igreja? Já imaginaram, irmãos, se isso ainda acontecesse? Eu não frequentaria uma igreja cristã. Imagina se isso fosse algo assim que acontecesse. Vira e mexe, estava acontecendo um caso, fulano padeceu no meio do culto. O pastor estava lá falando de um pecado, o irmão caiu no chão duro. Aí vieram e enterraram ele lá. A realidade, irmãos, que nós hoje encontramos é que pessoas hoje podem mentir, roubar, enganar os outros, até mesmo adorar falsos deuses em igrejas que se dizem cristãs. Tem gente aí adorando amuletos dentro das igrejas cristãs. Rosa ungida, sal ungido, não sei o que ungido. Isso é transferir fé a Deus a um objeto. Isso é idolatria. Idolatria. Tem gente idólatra dentro das igrejas cristãs. Nenhuma dessas pessoas estão caindo mortas por aí, como ocorreu no texto de hoje. Sabe por que isso não ocorre? Sabe por que isso não está acontecendo? Porque nós não estamos mais edificando o fundamento da igreja. Isso já foi feito no período apostólico. Coisas como essas ocorreram para autenticar o ministério de Pedro, para autenticar o ministério dos apóstolos. Serviram para demonstrar que Deus estava com aqueles homens. Serviu para estabelecer os alicerces, os fundamentos sobre o qual hoje nós pisamos. Nós já conhecemos a história e nós podemos aprender tudo aquilo que nós precisamos da história. Está aqui registrado. Mais uma vez, nós entramos naquilo que eu já venho falando desde Atos 1. O texto de Atos é um texto transitório, que nos mostra o progresso de uma igreja que nasceu e que está amadurecendo, que está caminhando. Esse período aqui encerra com a morte de João, o último dos apóstolos. Graças a Deus não ocorre mais, né, irmãos? Graças a Deus. Então, se alguém um dia lhe perguntar, e para encerrar, tá, irmãos? Lá na sua igreja, as pessoas caem no Espírito? Sua resposta deve ser, graças a Deus, que não. Porque nós não queremos seguir o exemplo de Ananias e Safira.
Graças a Deus que isso não ocorre. O Senhor nos dê, né, irmãos, um coração diferente ao deste casal aqui. É isso que nós podemos aprender. Coração que teme a verdade, que teme ao Senhor, que é promotor da verdade, que reconhece Deus como um Pai amoroso, mas que também é um juiz temível. Possamos amar a santidade, lutar contra o pecado, e jamais, irmãos, esconder a incredulidade sob uma capa de falsa generosidade ou falsa religiosidade. E que o temor do Senhor, que nos é dado pelo Espírito Santo, nos conduza a uma vida realmente nova e santa. Uma vida de constante luta contra o pecado. Uma vida de santidade crescente. Porque essas são as evidências de que o Senhor nos alcançou. Essas são as evidências que nós podemos estar tranquilos. O Senhor nos salvou. E que não ocorrerá conosco aquilo que aconteceu com esse casal. Vamos orar. Amado Senhor, Pai bondoso, juiz temível, soberano sobre tudo e todos. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua muita misericórdia e bondade, que não nos trata como merecemos, que segura a Sua santa mão para o juízo, que não nos consome, Senhor, como fez com Ananias e Safira, que nos dá a Sua palavra como fonte de alerta a nós. Nós podemos hoje aqui ler uma história real, aprender com ela e evitar os mesmos erros. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos concede, Pai, o Espírito Santo, para que a gente possa andar nos Teus caminhos. Para que possamos ser verdadeiros promotores da verdade. Para que jamais a mentira seja proclamada pela nossa boca. Para que a gente possa refletir a glória daquele que é a verdade e não daquele que é o pai da mentira. Pai, se fosse por nós, seríamos consumidos como eles foram. Mas graças ao Senhor, graças à Tua bondade e misericórdia, que o Senhor nos deu um caminho a seguir. O Senhor não puniu o pecado em nós, mas puniu no Seu próprio Filho. Basta nós corrermos a Ele. Obrigado pela Tua graça abundante, pela Tua enorme misericórdia. Que todos nós aqui possamos carregar esse texto em nossos corações, sem jamais esquecer dessas lições que são tão profundas, em especial em quem o Senhor de fato se revela. Que a gente possa jogar no lixo, Deus, qualquer percepção de um Deus que fecha os olhos ao pecado. Porque esse não é um Deus da Bíblia. Que a Tua imagem nos consuma. Que a Tua imagem inunde o nosso coração e nos leve ao temor santo e reverente, que conduz a uma vida nova e obediente. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não puniu o nosso pecado em nós mesmos. Obrigado pelo Teu Santo Filho, que veio ao mundo e morreu por mim na cruz. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.